Então, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos espectadores. Eu fico muito feliz de ter aqui nosso segundo encontro para discutir o centenário do educador Paulo Freire, comemorado esse ano, de 2021. Paulo Freire foi um educador de uma trajetória muito rica e longa na educação brasileira e internacional, em grande parte forçada essa carreira internacional por um exílio ao qual ele foi forçado em 1964 pelo golpe militar e retornou ao Brasil no final do período autoritário, quase um pouco antes do final, com as leis de anistia e retomada do período democrático. Teve uma participação muito importante na cidade de São Paulo como secretário de Educação do governo Luiz Erundina, foi muito influente e deixou uma marca muito grande na educação brasileira, a ponto de ter sido eleito ou indicado pelo Congresso Nacional como patrono da educação brasileira. O Tom Jobim dizia que o Brasil odeia o sucesso dos brasileiros. Talvez isso explique o fato de que nos últimos anos ele tem sido vítima, o alvo de uma grande campanha de ataques, em geral, não propriamente sobre educação, mas, como é característico desse momento político que a gente vive, com uma sucessão de palavrões e tal, que raramente discutem suas propostas educativas, mas falam de uma pessoa que, na verdade, não se conhece nem mesmo pelas críticas. Então, a TV Cultura está promovendo esses encontros para documentar um pouco o centenário e também para discutir a obra e a herança de Paulo Freire. Hoje, nós estamos muito felizes de receber aqui o professor Dermeval Saviani e o professor Fernando Frostengarten. Eles são educadores. O professor Saviani é filósofo e pedagogo, professor emérito da Universidade de Campinas. E o professor Fernando Frostengarten é biólogo e psicólogo e é diretor, foi professor e é diretor hoje da Educação de Jovens e Adultos, o EJA, do Colégio Santa Cruz, em São Paulo. Curiosamente, para uma referência apenas, esse EJA do Colégio Santa Cruz foi fundado muitos anos atrás, décadas atrás, nos anos 70, pelo professor Sérgio Haddad, outro de nossos entrevistados no nosso encontro anterior. Então, boa tarde e muito obrigado por estarem aqui conosco. Eu queria começar perguntando ao professor Dermeval que exatamente uma das coisas mais atacadas, ou que se fala muito, mas eu vejo que as pessoas mais jovens não sabem absolutamente do que se trata, que é essa tal história do método Paulo Freire, a forma como ele, antes do exílio, criou um método de educação de adultos, e como isso era e o que isso, de alguma forma, o que isso carrega como método educacional propriamente. Bom, eu queria, então, inicialmente agradecer o convite para estar participando desta importante atividade, né? E cumprimentar aqui o professor Fernando, que vai participar também dessa atividade, e agradecer ao Leão o convite para estar aqui. E eu gostaria de iniciar situando um pouco a entrada do Paulo Freire na questão educacional e, em seguida, procuraria abordar a questão levantada referente ao método, né? O Paulo Freire, como sabem, ele, na verdade, foi estudante de Direito, né? Se formou em 1946. Em 1947, ele era professor, foi professor, um período pequeno, de língua portuguesa no Colégio Oswaldo Cruz.
onde ele havia estudado. Ele tinha feito parte do ensino médio nesse colégio lá do Recife. Em 1947, ele recebeu o convite do Departamento Regional de Pernambuco, do SESI, o Serviço Social da Indústria, né, para atuar na divisão de Educação e Cultura, né, do qual depois ele veio a ser superintendente entre 1954 e 1957. Né. Na abertura do livro que ele escreveu, chamado Pedagogia da Esperança, um reencontro com a pedagogia do oprimido, que é de 1992, né? O próprio Paulo conta como foi que ele, tendo se formado em Direito, desistiu de exercer a advocacia na primeira causa que iria assumir. Disse ele, na página 17 e 18 desse livro, Pedagogia da Esperança, que, na verdade, é um livro meio estranho, porque ele não tem índice, né? Não tem títulos nos capítulos, né? E há uns numerinhos que indicam notas, mas as notas não aparecem, algumas notas de pé de página, mas é de referência. Agora, as notas que seriam explicativas não aparecem. Mas, enfim, nas páginas 17 a 18, ele diz o seguinte: já não serei advogado, né? E contou que convidou o jovem dentista ao escritório para ter uma conversa com ele enquanto advogado do credor do dentista, né, que havia instalado o seu escritório e não pagou os débitos. Na conversa com Paulo Freire, o dentista disse o seguinte: errei e fui demasiado otimista quando assumi o compromisso que hoje não posso honrar. Não tenho como pagar o que devo. Por outro lado, segundo a lei, não posso ficar sem os instrumentos de trabalho. O senhor pode providenciar a tomada de nossos móveis, a sala de jantar, a sala de visita, etc. E, comenta Paulo, né, rindo um riso tímido, nada desdenhoso, mais com humor do que com ironia, o dentista completou: só não pode tomar minha filhinha de 1 ano e meio. Aí Paulo diz que ouviu calado, pensativo, e respondeu ao dentista o seguinte: creio que você, sua esposa, sua filhinha, sua sala de jantar, sua sala de visita, vão viver uns dias como se estivessem entre parênteses, com relação aos vexames de seu débito. Só na próxima semana poderei ver o credor a quem devolverei a causa. Mais uma semana, possivelmente, ele levará para conseguir outro necessitado como eu para ser seu advogado. Isto lhe dará um pouco de ar, mesmo que entre parênteses. Gostaria de lhe dizer também que, com você, encerro minha passagem pela carreira nem sequer iniciada. Obrigado. Então, esse é o depoimento dele próprio nesse livro de 92, né? Pedagogia da Esperança, um reencontro com a pedagogia do oprimido. Bom, então ele passou a trabalhar na divisão de Educação e Cultura do SESI, né? Com educação de adultos, né? E operários. Desculpe. E depois disso, ele foi, em 1959, ele prestou concurso para a cadeira de História e Filosofia da Educação da Faculdade de Artes da Universidade do Recife, que é a atual Universidade Federal de Pernambuco, né? E nesse concurso ele apresentou uma tese que eu vou depois também mencionar, né? Mas ele concorreu com a Maria do Carmo Tavares de Miranda, que era uma professora que tinha feito doutorado na Alemanha, tinha sido aluna do Heidegger, né? E ela venceu o concurso, né? Então, ele, claro que foi aprovada a tese dele, mas
ele não ficou em primeiro lugar e, portanto, não obteve a cadeira. Mas a universidade, o reitor, inclusive, tinha um certo parentesco até com ele, e a aprovação na tese do concurso foi convertida em título de doutor, né? Na época, o doutorado não era um programa, né? Mas era obtido através de defesa de tese, conforme os regimentos, os estatutos das universidades, né? E, no caso, então, a tese apresentada por ele, defendida e aprovada, foi considerada equivalente ao título de doutor, né? E ele foi contratado pela universidade aí para a cadeira de História e Filosofia. Aliás, foi contratado na universidade, mas para trabalhar no setor de extensão, né? Então, ele fazia extensão. Então, eu menciono essas questões porque isto mostra que, na verdade, Paulo Freire não chegou a ter propriamente atividades propriamente escolares, né? De professor de escola. Teve aquela passagem pelo Colégio Oswaldo Cruz e depois todas as atividades dele estavam ligadas à extensão, à extensão cultural, né? E ao trabalho com os movimentos populares, né? E é nessa condição que ele vai, então, se preocupar com o problema da alfabetização dos adultos e desenvolver aquela experiência em Angicos, que é o ponto de partida e que é muito famosa, as 40 horas de Angicos, né? Em que ele praticou o método, né? E depois disso ele iria coordenar, né? Começou a coordenar em 64 uma campanha nacional de alfabetização, mas isso foi abortado com o golpe de março de 31 para 1º de abril de 64, e aí foi preso, e aí se exilou primeiro na Bolívia, depois no Chile, ficou 5 anos no Chile, e lá também trabalhando com extensão rural, né? E lá ele teve outras experiências, teve uma maior proximidade com o pensamento de esquerda, com o movimento político marxista, né? Mas sempre mantendo a sua posição de um homem de fé, né? Católico, né? Que, como os dois colegas comentaram no encontro anterior, né? Enquanto Darcy Ribeiro dizia, mas como é que é essa crença em Deus? Eu tento pensar, mas não consigo. Eles, olha, para mim isso não é problema. Quer dizer, ele acredita e nunca pôs em questão. Eu vou, no final, se houver possibilidade, mencionar isso, porque essa é o foco do combate que ele vem sofrendo atualmente, né? Acusado de marxista, de comunista, de contra, portanto, a religião, o cristianismo e tal, né? Quando isso é totalmente absurdo, né? Porque ele era um cristão convicto, né? Todo o pensamento dele se situa no âmbito do chamado personalismo cristão, ou existencialismo cristão. Professor, desculpe se eu o interrompo, mas nesse momento, tecnicamente, em Angicos, o que caracterizava esse método, Sim, essas 40 horas? é isso que eu vou comentar agora, embora o tempo não permita a gente detalhar muito, né? Mas a matriz pedagógica de Paulo Freire traduziu-se como um método ativo, dialogal, crítico e criticizador, né? Como ele próprio denomina naquela tese que depois foi desenvolvida no livro Educação como Prática da Liberdade, né? Então, um método que propiciasse a modificação do conteúdo programático da educação com base no uso de técnicas como a redução e a codificação. A elaboração e execução do método comportavam 5 fases. A primeira
levantamento do universo vocabular dos grupos com quem se trabalhará, né? Então, dado um grupo que ele vai de analfabetos, né, que ele vai procurar alfabetizar, então, a primeira fase é levantamento do universo vocabular desses grupos, ou seja... Que palavras eles falam? Aí a parte oral, né? Quer dizer, o que eles falam, as palavras que eles dominam, etc. E tal, né? E, segunda fase, escolha das palavras selecionadas do universo vocabular pesquisado. Então, a partir desse levantamento, aí escolhe palavras-chave para desenvolver a alfabetização. E aí vem a terceira fase, criação de situações existenciais típicas do grupo com quem se vai trabalhar, né? Então, situações existenciais. Então, bom, é um grupo de trabalhadores da construção civil, né? Então, problemas da construção, né? Que entrará na discussão. É um grupo de produtores rurais, né? Então, as situações vivenciais próprias desse grupo, né? Então, a terceira fase seria essa. A quarta fase, elaboração de fichas roteiro que auxiliem os coordenadores de debate no seu trabalho. Então, fichas roteiros para orientar os que vão coordenar os debates, né? Que é desse debate que vai surgir, então, o processo de alfabetização. E a quinta fase é feitura de fichas com a decomposição das famílias fonêmicas correspondentes aos vocábulos geradores, né? Então, aí montavam as fichas, né? Com as famílias fonêmicas, né? Para a execução do método, Paulo Freire idealizou os círculos de cultura, em lugar de escola, nos quais, em lugar de professores, atuariam os coordenadores de debates, que, em lugar de aula discursiva, exercitariam o diálogo com os participantes do grupo, substitutos dos alunos, com sua tradição de passividade, e, em lugar dos pontos e programas alienados que os professores normalmente trabalham com seus alunos, os coordenadores de grupo trabalhariam com os participantes do grupo uma programação compacta, reduzida e codificada em unidades de aprendizado. Então, isso é a concepção do método, né? Deixa eu só a gente ouvir um pouco o Fernando e depois eu volto ao senhor. Eu queria, Fernando, quando o Paulo Freire, digamos, brilhou no Brasil pré-64, a gente tinha um nível de analfabetismo imenso, né? O Brasil era um país, assim, majoritariamente, talvez, de analfabetos entre adultos. E hoje essa realidade mudou bastante, né? Eu queria te fazer duas perguntas. Em primeiro lugar, quem é hoje o jovem e adulto que precisa de educação e qual é a natureza da educação com que você trabalha? E se você puder passar, na hora da alfabetização, o adulto analfabeto, você se inspira no método Paulo Freire para dar a ele as primeiras letras? Muito bem. Boa tarde, Leão. Boa tarde, professor Saviani. Bom, hoje em dia, a gente tem que considerar dois campos, de quem são os estudantes, jovens e adultos no Brasil e de qual é o público que potencialmente poderia chegar às escolas de educação de adultos. Nós vivemos num país em que hoje nós temos, né, segundo a PNAD contínua de 2019, mais de metade da população acima dos 25 anos não tem a escolaridade básica, quer dizer, não completou o ensino médio. Nós estamos falando de 52% dos brasileiros. No entanto, a gente tem hoje um cenário, e nós temos 3 milhões de matrículas na educação de jovens e adultos, número que tem caído. Esse número ainda é anterior à pandemia, é importante se ressaltar. Quer dizer, a gente tem um grande número de brasileiros que não se escolarizou e
por diversas razões, que não sei se cabe aqui discutir, não chegam às escolas, não têm acesso, e quando tem o acesso, muitas vezes não tem condições de permanecer na escola, né? Então, majoritariamente, hoje, nos grandes centros urbanos, num centro urbano como São Paulo, nós estamos vivendo uma mudança do público da educação de adultos, que tradicionalmente sempre foi o migrante, vindo de áreas rurais empobrecidas do Brasil, onde não teve acesso à escola, e hoje nós estamos recebendo um número crescente, isso é uma tendência em todo o Brasil, de jovens que vivem o fracasso escolar na escola pública, nos cursos regulares da escola pública, e acabam, então, afluindo à EJA, muitas vezes na procura de uma aceleração, de uma certificação, né? Então, a gente está vivendo esse momento bastante importante, né? A EJA, então, ela foi o recôndito de pessoas que não tinham acesso à escola nas áreas rurais, e hoje ela recebe também pessoas que não conseguem permanecer na escola, pessoas já que têm uma condição de urbanidade, de vida urbana, né? Então, acho que essa é uma coisa importante para ressaltar. Em relação ao método de alfabetização, Leão, acho importante a gente colocar, e aí, aproveitando a maravilhosa explicação do professor Saviani, que, do ponto de vista técnico, o método de alfabetização do Paulo Freire era um método fonético, era um método de silabação. A partir das palavras geradoras, ele decompunha as palavras em sílabas e passava a estabelecer relações de letras e sons, né? Essa concepção de alfabetização, de ensino da língua escrita, nos anos 80, principalmente, ela começou a ser superada pelos estudos da psicogênese da língua escrita, né? E o próprio Paulo Freire reconheceu, naquele momentos depois, com toda a coerência que lhe cabia, de alguém que era capaz de rever a sua obra, considerando-se alguém como um humano inacabado, como ele dizia, ele mesmo reconheceu que era preciso revisar o método. No entanto, há uma concepção subjacente ao método que, sim, hoje é profundamente válida, e que é um pouco do que o professor Saviani colocou, ou seja, nós trabalhamos, sim, a partir da condição existencial dos sujeitos, nós trabalhamos a partir dos temas de interesses dos alunos, o nosso trabalho é pautado pelo diálogo, né? Ou seja, é na relação do educador e do educando, uma relação que se dá em torno do mundo, né? Paulo Freire dizia, mediatizada pelo mundo, que se dá a criação do conhecimento, né? Essa concepção que viria na pedagogia do oprimido, ele formularia isso de maneira mais clara, mudar completamente o ato de educar, o papel do educador e o lugar do educando dentro desse processo, isso permanece válido e a gente trabalha assim hoje em dia. Interessante, porque realmente a realidade mudou, mas estruturalmente o país tem essa desigualdade e segue colocando outros desafios. Professor, então, voltando, eu interrompi quando o senhor falava e tinha nos exposto qual era propriamente, digamos assim, a concepção do método, né? Então, eu pergunto, qual foi o impacto que isso teve no cenário da educação, nas concepções de educação predominantes da época ou posteriormente? Bom, eu queria completar como e aí eu termino basicamente com essa questão que você levantou. O trabalho pedagógico nos círculos de cultura se iniciava pela projeção com o uso de slides ou cartazes da situação contendo a primeira palavra geradora. Após amplo debate sobre as várias implicações da situação analisada, chegava-se, mediante o processo de decodificação propiciada pela análise, à visualização da palavra geradora. Essa palavra projetada em novos slides ou cartazes
cartazes aparecia primeiro isolado do objeto, mas por inteiro, depois separada em sílabas, e daí as famílias fonêmicas cuja ficha era designada de ficha da descoberta. Para ilustrar o procedimento, o autor lança a mão da palavra tijolo, no livro Educação Prática da Liberdade, que no final ele trata do método, e expõe, inclusive, gravuras que eram utilizadas no processo de alfabetização, né? Então, ele lança a mão da palavra tijolo. No primeiro passo, essa palavra é apresentada numa situação do trabalho em construção. Discutida essa situação, visualiza-se a palavra, que depois é apresentada sem o objeto tijolo. Numa nova projeção, ela aparece desmembrada em suas sílabas, tijolo. Daí se chega às famílias fonêmicas, tata, titotu, joju, lalelolu, aquilo que o Fernando lembrava, né? Que são as sílabas, né? Então seria a silabação. Finalmente chega-se à projeção da ficha da descoberta, contendo as 3 famílias fonêmicas em conjunto. Aí, tata, titotu, lalelolu, joju. Então, dispostas aí. Diante dessa ficha, os participantes do grupo vão fazendo leituras em horizontal, em vertical e em diagonal, a partir dos vários pontos possíveis, identificando e formando palavras como, né, tatu, aí é na vertical, né, pega 2 sílabas, junta, forma uma palavra. Tatu, né, luta, tijolo, lajota, tito, loja, jato, juta, lole, lote, lula, tela, e podem chegar a extrapolar as combinações silábicas dadas, com resultado não previsto. Por exemplo, tiram o i de li, juntam ao lê e somam ao t, formando leite. E até podem chegar à construção de frase, como ocorreu com um analfabeto de Brasília, que, diante da ficha da descoberta, montada sobre a palavra tijolo, proferiu este enunciado: tu já lê. Tu já lê. Então, é isso que ele conta no livro, para mostrar como os analfabetos iam assimilando a língua escrita a partir da linguagem falada, né? E, com isto, adquirindo o domínio da língua. A partir da ficha da descoberta, os alfabetizandos iam identificando vocábulos pela combinação de fonemas conhecidos, dando sequência ao processo de alfabetização. Ao término do livro, Paulo Freire registra que a ideia, obviamente, era não se satisfazer com a mera alfabetização. Por isso, já se pensava nas etapas seguintes a serem desenvolvidas segundo o mesmo espírito estruturante de uma pedagogia da comunicação. Então, aí iria além da alfabetização. Bom, então, encerrando, nós poderíamos generalizar dizendo que o método Paulo Freire, inicialmente formulado em função do processo de alfabetização, adquiriu um caráter geral aplicável ao conjunto do processo educativo, apresentando-se como um método pedagógico que tem como ponto de partida a vivência da situação popular, primeiro passo, para identificar seus principais problemas e operar a escolha dos temas geradores, segundo passo, cuja problematização, terceiro passo, deve levar à conscientização, quarto passo, que, por sua vez, redunda na ação social e política, quinto passo. Então, aqui eu organizei os momentos do método em 5 passos, né, que é a forma como a didática das diferentes teorias costumam se propor, né? Então, nós temos a pedagogia tradicional, né, com os passos, né, organizados por Herbert Ziller, né, que são 5 passos, né? Começa com a preparação, a apresentação, depois chega a generalização, né?
e que se conclui no quinto passo com a confirmação. A pedagogia nova, né, que começa com a atividade, depois o problema, aí a hipótese, né, que é a generalização, e a experimentação, que é o teste da hipótese, né? Então, no caso do Paulo Freire, seria esses 5 passos aqui: vivência da situação popular, né? Principais problemas que aparecem nessa vivência, operando a escolha dos temas geradores, segundo passo. Problematização, terceiro passo. Levando à conscientização, quarto passo, que, na perspectiva da concepção de fundo, né, deve redundar na ação social e política, que é o quinto passo, né? Então, em relação a essa primeira questão, é isso que eu posso apresentar no limite do nosso tempo, né? Depois aí vem a segunda e as outras questões que eu aguardo a sua apresentação. Ele, ao voltar do exílio, se colocava no Brasil, já desde Darcy Ribeiro, nos anos 60, a questão da repetência, como se falava. E ele teve uma intervenção muito importante por ser secretário de Educação em São Paulo, então responsável pela implantação então veio a ser chamada progressão continuada, né? A não repetência, supostamente por um argumento que o Darcy Ribeiro colocava, que era aquele de que a repetência coloca nos ombros do estudante a culpa pelo fracasso do sistema educacional. E isso teve bastante sucesso no Brasil, foi muito bem recebido por muitos anos, parecia bastante lógico. E depois de implantado na cidade de São Paulo e em outras regiões do Brasil, passou a ser muito criticado já neste milênio, a partir do final do século passado, começo desse, passou a ser muito criticado. Eu me lembro particularmente da campanha eleitoral de 2002, quando o candidato Lula à presidência da República e o candidato Mercadante em São Paulo, depois, passados alguns anos, ambos do PT, partido fundado pelo Paulo Freire, criticaram a progressão continuada. Então, Fernando, em primeiro lugar, quer dizer, na sua escola, vige a progressão continuada ou há repetência? E, em segundo lugar, por que isso ficou tão criticado no Brasil de hoje? Bom, Leão, eu acho que primeiro, eu acho importante essa questão da progressão continuada, né? Ela tem sido objeto de muitas confusões conceituais, né? Aqui no debate educacional, mas principalmente no debate político, né? Eu acho que existe uma confusão entre o que é progressão continuada e o que é aprovação automática, né? E certamente essa confusão se deve a forma como a progressão continuada muitas vezes foi implantada nas redes públicas de ensino, né? A progressão continuada, ela é uma estratégia de organização do tempo escolar que difere daquela tradicional seriação ano a ano, e sendo que ao final de cada ano um aluno pode ser retido, né, ou promovido, tá? Então, na progressão continuada, as escolas se organizam por ciclos, cada ciclo é composto por algumas séries, né, agora por alguns anos, e o projeto pedagógico, os objetivos de aprendizagem, eles são pensados para o ciclo, né? Então, de modo que não existe, ou preponderantemente, não existe uma retenção do aluno nas séries intermediárias, senão ao final de cada ciclo, tá? Então, não é que não existe, né, a reprovação, mas ela acontece ao final de unidades de trabalho, de unidades periódicas que são mais largas, né? Então, assim, na aprovação automática, por que se aprova automaticamente, usando um linguajar assim mais coloquial, que se empurra os alunos? Porque na aprovação automática é um sistema que prescinde de avaliação. Então, o aluno não é avaliado, eu não verifico ali
os objetivos de aprendizagem que ele alcançou ou deixou de alcançar, e ele segue em frente. Na progressão, isso na aprovação automática. Na progressão continuada, ao contrário, a boa progressão continuada, ela depende de uma avaliação sistemática dos estudantes. E eu explico por quê. De modo que, dentro do trabalho de um ciclo, que, por exemplo, hoje, na Prefeitura de São Paulo, na rede estadual, por exemplo, em São Paulo, hoje dura 3 anos, né? Para que dentro do ciclo se possa acompanhar os alunos, se possa promover atividades paralelas, que recebem o nome, hora de reforço, eu não gosto muito, hora de recuperação, de modo que os diferentes tempos de aprendizagem, os diferentes ritmos caibam dentro da escola. Então, o princípio da progressão continuada é da democratização do acesso ao conhecimento, né, criando possibilidades de recuperação dentro de um ciclo, e dessa forma também superando, vamos dizer assim, a ideia do fracasso escolar, com altas taxas de reprovação, que acabam por levar à evasão, e corrigindo o fluxo escolar, permitindo que o aluno acompanhe o seu grupo e diminuindo as possibilidades de defasagem de faixa etária em relação à série em que se está. E o que aconteceu foi que, assim, aqui em São Paulo ficou muito associado à gestão do Paulo Freire, à frente da Secretaria de Educação. Não foi a primeira experiência no país, né, com a progressão continuada, e ela foi uma experiência muito precoce, muito efêmera, diríamos, porque logo com a prefeitura do Paulo Maluf e do Celso Pitta, esse sistema foi desmontado. A grande questão, eu vejo, não está na progressão continuada em si, né, que funciona o trabalho por ciclos, e ao final de cada ciclo se verifica a aprovação ou reprovação, funciona de forma exitosa em muitos países, nos países que têm os melhores indicadores, né, de educação, como a Finlândia, como o Japão, como a Espanha. O que acontece está um pouco relacionado à forma como foi implantado, porque a implantação, a ruptura com o sistema tradicional, que equivale muitas vezes, não existe aprendizagem se não há a reprovação, né, um sistema assim punitivo. A ruptura com esse sistema implica a participação dos professores no planejamento, envolve a organização curricular com objetivos muito claros ao final de cada ciclo, exige condições materiais, porque você precisa ter uma equipe, né, com orientadores pedagógicos, com psicopedagogos, com professores que façam esse trabalho paralelo com os alunos com dificuldade, exige formação docente, né? E a gente sabe que no Brasil isso, a reprovação, a progressão continuada foi implantada de forma que se prestou mesmo à leitura de aprovação automática, porque não melhorou os indicadores de aprendizagem, né, mas caíram as taxas de reprovação, né? E a gente vê que hoje ainda as duas principais redes de ensino estaduais de São Paulo e de Minas trabalham por ciclos, né? Trabalham com progressão continuada. Então, eu vejo que o problema não está no sistema em si, mas na forma como foi implantado. E é claro que isso acaba entrando na disputa política, né? Nas gestões de educação, e acho que, como você mencionou, né, Leão, dentro de um mesmo grupo político, mudanças de posicionamento de acordo com fatores que não são propriamente educacionais em relação a esse sistema. Professor Saviani, o senhor queria fazer algum comentário sobre esse aspecto? Depois eu tenho uma outra pergunta para o senhor, mas queria ouvi-lo sobre essa questão da progressão continuada. Sim, eu tratei dessa também porque estava no roteiro que a Bia enviou, né? Ótimo. Segundo ela, proposto pelo senhor, né? Agora, qual a outra pergunta que o senhor tem? Não sei se seria... Não, é porque uma questão que o senhor mencionou, no começo o senhor falou, eu quero tratar depois sobre a questão que, de alguma forma, que as críticas a ele tenham de alguma forma a ver com a questão do catolicismo. E eu achei muito interessante porque, em grande medida, eu vejo que elas partem
setores conservadores que no Brasil hoje são muito liderados por evangélicos. Então, de repente, eu queria ouvi-lo sobre essa questão que o senhor propôs. Tá certo. Mas então eu vou tratar dessa para dar continuidade com a abordagem do Fernando e depois eu posso tratar dessa outra, né? Há algumas que no roteiro estavam como anteriores, não sei se você vai vir a ela ou se elas vão ficar, como a questão da contribuição teórica de Paulo Freire para a educação. Isso, eu queria muito ouvi-lo sobre isso, sim. E depois do exílio... Que é a progressão continuada. Aí já é a progressão continuada, né? Tem mais uma outra no roteiro, que é sobre a fama internacional dele, decorre de que trabalho, que obra, né? Bom, então, sobre a questão da progressão continuada, bom, preliminarmente, o Fernando acho que já esclareceu isso, né? Caberia lembrar o que o Mário Sérgio Cortella, como secretário adjunto, mencionou, né, que não seria propriamente a progressão continuada, mas a organização do ensino por ciclos, né? E então aí a avaliação é feita ao final de cada ciclo, como o Fernando já explicou, né? Agora, eu creio que Paulo Freire também não seria contrário propriamente à progressão continuada, né? Por quê? Porque, de modo geral, né, ele, ao menos pelo modo como procedia como professor, né, é verdade que sua experiência docente deu-se dominantemente no ensino superior. Então, pode ser que essa atitude que eu vou descrever agora, que ele toma como professor, né? Se ele fosse professor ou tivesse que organizar o ensino na base das crianças, né? Ensino fundamental, não sei se ele procederia de forma diferente. Parece que não, porque na própria secretaria ele não deu sinais claros nessa direção, né? Porque no caso do Paulo Freire, a ênfase era na prática, na experiência. Ele não respaldava a exigência de sistematização. Prevalecia certo espontaneísmo. Ele falava mais da experiência pessoal dele, né? E nunca assumiu que tinha que reorganizar a rede escolar, né? Dar uma direção. A posição dele eu via como muito não diretiva. Nas aulas, ele chegava e perguntava para os alunos o que eles queriam que fosse feito. O que vocês querem discutir hoje, né? Não fazia avaliação, não tinha programa. E, no final do semestre, ele atribuía nota 10 a todos os alunos, né? Então, na verdade, ele fazia promoção automática, a progressão continuada, quer dizer, ele fazia nesse sentido de promoção automática, né? Agora, isso eu vivenciei, porque o primeiro contato que eu tive com a obra de Paulo Freire foi quando eu comecei a lecionar. Me formei em 66, já tinha recebido o convite para me preparar para assumir a cadeira de Filosofia e Educação na universidade. Trabalhei no segundo semestre do meu quarto ano. E depois, em 67, fui admitido como professor, lecionei Fundamentos Filosóficos da Educação. Em 68, em Filosofia da Educação, organizei um programa que envolvia análise da estrutura do homem brasileiro, na parte da situação. Aí eu organizei 9 textos, né, sobre as condições do meio físico, as condições biológicas, psicológicas e culturais, aí 5 perspectivas, né? E organizei 9 textos para trabalhar isto, né, chamado Textos de Leitura para Seminários,
E aí eu tinha que analisar também a liberdade do homem brasileiro e a consciência, o aspecto intelectual, né? E para isso tinha saído o livro do Paulo Freire em 67, Educação como Prática da Liberdade. Então eu utilizei esse livro, com leitura obrigatória para os alunos. E, então o terceiro capítulo, Educação versus Massificação, né? E o quarto capítulo, Educação e Conscientização, que tratava da liberdade da consciência por meio desse livro. Depois eu tive um contato direto com ele num convite que eu tive da França, e aí eu tirei 2 férias, eu estava naquela época na Federal de São Carlos, e fui, e lá minha passagem dava direito a um giro na Europa, e uma passagem por Genebra. Aí, em Genebra, eu fui visitá-lo. Passamos uma tarde conversando, eu quase que perdi o voo que eu tinha que pegar de lá para Milão, né? E ele, inclusive, pegou o telefone, chamou um táxi, né? E eu desci e fui direto para o aeroporto para embarcar, né? Uma conversa assim, muito atraente, né? Agora, depois, eu o recebi quando ele veio após a anistia, 79. Então, ele veio em 80. Eu, naquela época, já estava também como professor da Unicamp, mas era ainda tempo integral na PUC de São Paulo. Eu era o coordenador do programa de Filosofia da Educação, né? E aí o vice-reitor acadêmico, que era o professor Casimiro de Saucílio, me chamou e disse: olha, o Paulo está vindo aí, né? E nós vamos admiti-lo sem condições, em tempo integral, em 40 horas. Mas você sabe, né, essa instituição vive das anuidades dos alunos, né? Então seria preciso atribuir alguma carga didática. Você não pode ver se abre uma disciplina para ele na pós-graduação. Isso era perfeitamente possível, né? Então eu peguei e pensei, bom, vou entrar em contato com ele em Genebra para saber que disciplina oferecer. Falei, bom, acho que não faz sentido fazer todo esse percurso, né? Então, eu ofereci uma disciplina chamada Alternativas em Educação Popular. Um termo bem genérico, falei, bom, ele chegando, ele vai fazer o que ele quiser, né? Se ele quiser contar a experiência dele, se ele quiser examinar a experiência dos alunos, se ele quiser discutir teoria, se ele quiser... Então, alternativas em educação popular, né? Sabia que ele trabalhava sempre com educação popular. Aí ele chegou, nós conversamos, né? E aí ele começou o trabalho e era assim, né? Tanto é que ele não tinha programa, e os alunos precisavam do programa, porque eram professores que vinham fazer a pós-graduação, então pedia afastamento na sua instituição para fazer a disciplina. Aí a instituição queria um comprovante, né? Quando você foi fazer a disciplina, cadê o programa? Chegava na secretaria do programa, né, pedindo a programação, né? Não podemos dar, porque o professor não entregou. Bom, aí você fala com ele e tal, ele conversou com os alunos lá. Quando eu o convidei para uma disciplina no doutorado, né, no semestre seguinte, aí ele era uma disciplina, uma turma que estava entrando, uma turma pequena, 6 alunos, né, e a programação era discutir as dissertações de mestrado que os alunos tinham defendido e o projeto de doutorado. Falei, puxa, Paulo está bem a calhar, porque é isso que ele gosta de fazer, né? Então, eu chamei e tal, ele topou e tal, eu falei, bom, pois é, então, já que você concordou em ministrar, agora vamos fazer o programa. Ele pensou que era o anterior, né, do ano anterior. Ah, sim, os alunos já estão fazendo. Eu falei, não, aquilo está resolvido dessa forma, né? Eu estou falando dessa disciplina que vai começar em março. Era fevereiro, né? Vai começar. Mas como tu queres que eu faça um programa se nós vamos discutir as dissertações e os projetos dos alunos, né? Aí eu abri um gavetão lá, peguei 2 programações da minha disciplina, uma que era toda bem detalhada, que era Filosofia da Educação, que eu discutia as concepções de Filosofia da Educação para o mestrado, né? E outra que era essa disciplina que eu tinha dado para uma turma anterior. Falei, olha, a gente pode fazer o programa assim, não sei.
explicava o que ia ser feito e depois listava as dissertações, os projetos, que esse seria o objeto. Estava tudo lá semana a semana e tal, como a secretaria, como é hábito, né? Aí ele falou: tu me ajudas nisso? Eu falei: sim, sem problema, eu vou fazer um esboço e na próxima encontro eu te mostro. Aí eu peguei e bolei 2 tipos de programa, né? Um bem detalhado, supondo, né? Supondo que a gente estivesse numa instituição rígida, tipo daquela do período militar, lá que dizia assim, objetivos gerais, objetivos específicos, objetivos institucionais, não sei o quê. Eu peguei e fiz um assim, bem detalhado. Depois fiz um outro, já que a gente estava numa instituição que era flexível, né? Eu fiz um outro genérico, né? Como eu tinha feito no meu, né? Funcionando. E aí, pensando em conversar com ele, para a gente entender, eu sabia que ele não tinha vivência de universidade, né? Porque no Chile ele lecionou, ele trabalhou com extensão rural, né? Em Harvard ele foi professor visitante lá 1 ano, né? Ali ele trabalhou com os jovens lá e tal. E depois foi para a Suíça aí como consultor no Conselho Mundial das Igrejas. Então ele fazia consultoria educacional, tá? Mas não tinha essa experiência de vivência acadêmica. E então eu pensei, bom, vou conversando com ele, dando alguns elementos para integrá-lo aqui na equipe e tal. Aí ele olhou assim e viu aquela mais simples, eu pus assim, professor Paulo Freire, disciplina tal, semestre tal, aí objetivos, conteúdo, cronograma, e embaixo pus assim, Paulo Freire com um traço para assinar. Né? Ele Já olhou, assinou? simples, assinou, e como faço para distribuir para os alunos? Eu falei, é simples, aí na frente tem um xerox que é preferencial para os professores, é só entregar ali, são 6 alunos, então você pode tirar 10 cópias, aí um vai para a secretaria, distribui 6, você fica com 2 cópias. E saiu. E não conversou mais. E esse foi o programa Não da perguntou, disciplina. não perguntou, bom, mas como é que funciona aí o programa, afinal, qual é a equipe, com quem que a gente pode interagir, sabe? Embora seja o homem do diálogo, o diálogo dele só quando chegava na classe, mas na equipe mesmo, não, ficou bom, ciência aí. Depois um outro programa se interessou para chamá-lo para dar disciplina, ele foi dar disciplina lá, para nós não foi problema, porque os nossos alunos podiam fazer disciplinas nos vários programas, né? Tanto é que nós tínhamos alunos que faziam a disciplina do Florestan, Ciências Sociais, do Otaviani, né? Então, uma vez no corredor, encontrei casualmente o Florestan, ele falou, eu tenho alunos lá do seu programa, e, por sinal, são os mais interessados, mais aplicados. Eu falei, que bom, tá, né? Claro, né, eles iam fazer lá porque tinham interesse, queriam conhecer a proposta do Florestan e queriam assimilar aquela análise que ele fazia da Revolução, etc. e tal, né? Então, eles seriam os mais interessados porque eles iam por interesse mesmo, não era porque estava no programa, eles tinham que cumprir créditos. Né? Professor, deixa eu Então, vou... os nossos alunos continuavam fazendo disciplina do Paulo Freire no outro programa. Tá? Então, veja, desculpe, eu me alonguei, eu não ia entrar em tantos detalhes sobre isso, mas era só para situar aqui que nesse aspecto, considerando essa forma dele trabalhar e dele encarar, eu acho que ele não seria contrário, né? A essa progressão continuada que... Agora, a sua questão vai um pouco além, porque pergunta por que houve essa reversão de expectativas. vindas, né? Mas E eu vou quais lhe as pedir expectativas? eu vou lhe pedir um pouquinho, a gente deixa para voltar a isso daqui a pouquinho. Eu queria perguntar ao Fernando, exatamente, quer dizer, indo um pouco, vamos dizer,
por um método menos cartesiano, mas eu te pergunto, Fernando, diante dessa, você acompanhando ali no timão da educação ali de uma escola de adultos e etc. Você entende que é possível reverter essa visão que se consolidou ou parece ter sido muito popular de crítica como se fosse como você falou, uma aprovação automática? Quer dizer, é possível reverter essa visão política e quase que eleitoral da sociedade em relação à política de ciclos? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E considerando que nós estamos... Quando você me faz essa pergunta, penso até numa frase do Paulo Freire para respondê-la, que é aquela de que o futuro é problemático, não inexorável. Eu entendo justamente que a transformação, né, das práticas da progressão continuadas é um desafio que está posto ao sistema educacional brasileiro, que está posto às redes de ensino, né, mas que realmente carece de sonho, carece quase de um grau de utopia diante do desmanche que a gente está vendo da educação, tanto no setor público, como a própria concepção de projetos neoliberais, né, que tomam conta dos sistemas privados da rede de ensino. Então, eu acredito que sim, eu acho que é possível, afinal de contas, é um sistema que, em outros contextos, ele funciona, né, de uma maneira exitosa, como eu falei. Agora, carece de formação de professores, carece de uma gestão participativa nas escolas, carece de organização curricular e carece de uma condição material, de um financiamento à educação que, infelizmente, nós não temos assistido. Professor, quando eu tinha feito aquela pergunta sobre a questão do fundo religioso, mas antes eu queria voltar então àquela uma pergunta que eu tinha organizado lá atrás, que é qual é vamos dizer, a origem da fama internacional do Paulo Freire? Foi sua participação política ou é uma concepção de educação que fundamentou essa, digamos, fama internacional? Bom, mas eu poderia comentar um pouco, aqui, pelo menos, porque eu ia tratar da questão da progressão e dos ciclos, mas já foi um pouco comentado, né? E então eu queria só dizer alguma coisa sobre as expectativas. Sim, por favor. Certo? Porque me parece que o problema é o seguinte, é que quando o acesso às escolas estava limitado às crianças e jovens das classes alta e média, não havia o problema da repetência e da evasão. Esse problema se pôs com o progressivo ingresso nas escolas das massas populares. Daí vieram a surgir as tentativas de solução representada pelos ciclos, avanço progressivo ou progressão continuada e escola de tempo integral. Com efeito, de fato, a escola sempre funcionou em 2 turnos, né? Isso é que me parece que não é perceptível. Pensa-se que a escola funciona num turno só, vai lá, assiste a aula e vai embora, né? Agora vamos fazer uma escola em tempo integral, então vamos ter 2 turnos, o turno e o contraturno. Tá? Mas sempre a escola funcionou em 2 turnos, né? Porque o outro turno é a lição de casa, né? Sem isso, a escola não funciona. Então, tem as aulas, aí tem a lição de casa. Ele vai para casa, no outro turno ele vai fazer as lições. Certo? E quando eram as camadas médias, aí tudo bem, eles tinham ambiente de estudo, os pais tinham formação escolar, os irmãos mais velhos, aí ele tinha um lugar lá silencioso
com mesa, onde apoiava o caderno, o livro, tinha livros também, porque podia comprar e tal, né? E então ele estudava em silêncio ali e tal. Tinha alguma dificuldade, ele recorria ao pai, à mãe, ou ao irmão mais velho, que já tinha passado por aquela fase dos estudos, que ajudava, dizia, não, isso era quando a professora falou isso, é isso aqui, ó, assim, tal, tal. Ele fazia as lições e ia no outro dia, com a lição feita, e tendo respondido o que foi perguntado, e seguia em frente, né? Agora, quando entra as camadas populares, cujos pais, em boa parte, nem escolaridade teve, ou quando muito teve só o ensino primário, né? Numa residência lá de 2 cômodos, com 10 pessoas, todo o pessoal circulando o tempo todo lá, ele não tem uma mesa para apoiar, não tem um momento de silêncio para ele poder se concentrar na lição, se ele tem alguma dúvida ali, não tem para quem perguntar. Então, ele vai no dia seguinte sem ter conseguido dar conta do recado. E aí a professora ou o professor passa a explicar a lição seguinte, ele não entendeu a anterior, e pronto. Agora, então, quando eu penso nesse problema, eu me recordo do tempo que eu estudei no seminário menor, lá em Cuiabá, em que os pais pegavam crianças, às vezes sem escolaridade nenhuma, trazia, né? E, no entanto, não havia reprovação lá, reprovação como problema, era um outro caso, né? A vida no seminário, eu descrevi isso no meu memorial de concurso de titular, né? A vida era de uma rotina monótona, né? Mas propiciava as condições mínimas de ambiente, hábito e disciplina para o estudo, né? Ou seja, para o trabalho intelectual, né? Porque a gente tinha as aulas das 8 às 11h30, eram 4 aulas de 45 minutos cada uma, portanto, era 1h30. Depois, à tarde, 1 hora, salão de estudos. Ficava no salão de estudos com material das aulas, né? Livros didáticos, cadernos e tal, era para fazer as lições, né? Para estudar a temática que foi trabalhada nas aulas, né? Da 1 às 2h30, 2h30 merenda, né? Aí joga os livros até 3h30, enquanto eles se revezavam nos banhos. 3h30, salão de estudos de novo até 5h30, né? Depois tinha o jantar às 5h30, 6 horas jogos, 7 horas bênção do Santíssimo, 7h30 salão de estudos de novo até 9 horas. Aí soma, então, 1h30, dá umas 2h30, mais 1h30 à noite, mais 2 à tarde, 5 horas. Para 3 horas de aula, nós tínhamos 5 horas de estudo. Ficava ali em silêncio estudando, não tinha orientação, né? Os padres, tinha padre que dava aula de geografia do Brasil, lá e que era italiano, geografia do Brasil, ele sabia o que estava no livro didático, quer dizer, então, agora, nós temos professores aí com formação plena, né, ensinando nas escolas, infelizmente, a maioria, formação precária, porque a maioria em escolas particulares de duvidosa qualidade, né? Mas, enfim, tem formação superior, né? Agora, mas como é que se resolveria, então, esse problema, né? A solução parece óbvia e simples, né? Teria que ter escolas com 2 turnos, né? Um turno para as aulas e outro turno para estudos. Aí as crianças têm ambiente de estudo, que não tem em casa, né? Tem ambiente de estudo. Professores contratados em tempo integral numa única escola, 40 horas por semana, com no máximo metade do tempo para as aulas, e outra metade para as outras atividades, com preferência, com prioridade para a orientação dos estudos, em especial daqueles alunos que têm mais dificuldades. Certo? Pronto, não vai haver repetição, não vai haver repetência nem evasão, certo? Por quê? Porque eles aprendem, certo? As crianças aprendem, é só uma questão de ter um ambiente de aprendizagens. Agora, o problema, então, do chamado avanço progressivo, né, que na prática era a promoção automática, é que eles resolviam o problema estatístico, mas não o problema do ensino. Né? Professor, então, uma coisinha, o Fernando queria fazer um comentário à sua fala. Pois não, Fernando. Em relação a isso que o professor Saviani coloca, né, do aumento do fracasso escolar,
quando a partir do momento que a escola se democratiza, né, acho que tem uma série de razões que estão ligadas às próprias práticas educacionais e pedagógicas, além, é claro, de toda a condição social e econômica das famílias, da comunidade, das necessidades, das condições materiais em que vivem as classes populares no Brasil. A grande questão é que esse fracasso escolar, muitas vezes, e aí eu lembro da pedagogia do oprimido, acaba por fazer com que o próprio sujeito que é afastado da escola, ele acaba por ter uma leitura de que é na linha um pouco meritocrática, né, de sua responsabilidade, do seu fracasso pessoal. Algo que decorre do que o Paulo Freire colocava como o fatalismo, a desvalia, que é muito própria aos mecanismos psicológicos do oprimido, como ele chamava, né? Então, acho importante a gente colocar que, numa condição como essa, o papel, inclusive, da escola é ter a oportunidade de conscientizar esses sujeitos, né, de que eles não são pobres porque eles são analfabetos. Eles são analfabetos porque eles são pobres, né? E eu acho que essa inversão, que tira a responsabilidade simplesmente do mérito ou do demérito do sujeito, mas o torna consciente de que ele faz parte de uma estrutura social, que foi construída historicamente e que deixou grupos da população brasileira à margem dos processos formativos, talvez seja um grande papel da escola nos dias de hoje. Professor Demerval. Então, bom, de acordo com isso, de fato, esse é a direção que a atividade pedagógica deve tomar. O que eu coloquei foi mais em termos organizacionais, porque o problema de avanço progressivo, ou progressão continuada, ciclos, tempo integral, são formas de organização escolar, né? E então um problema que sempre me ocorre é que o tempo integral foi normalmente usado para novas atividades, para recreação, jogos, exercícios físicos, atividades culturais, musicais, etc. e tal, né? Às vezes ensino de língua estrangeira, uma série de coisas que não são a lição de casa das aulas. E aí as crianças chegam no fim da tarde, início da noite, em casa exaustos, porque o dia todo ficou em atividades, e tem a lição para fazer. Piorou, então, a situação, porque agora ele vai ter que fazer à noite e sem ambiente de estudo, porque ele mora lá nessa periferia aí, que as condições são totalmente precárias. Então, por isso é que a escola tinha que assumir essa condição também de ambiente de estudo para os alunos, certo? E o outro turno poderia ser para isso, certo? E aí isso também não seria uma invenção de nada, porque antigamente havia essa rotina, vamos dizer, há pouco tempo atrás eu tinha rotina na minha infância de ir à biblioteca, né? Havia essa Sim. prática da biblioteca como um lugar silencioso onde você podia fazer a lição de casa. Sim. Então, foi isso que o meu recado, né? É claro que agora, por que isso não funciona? Quer dizer, falta de vontade política, né? Uma situação de desigualdade que é alimentada pelo próprio sistema econômico-político, né? Então, é nesse quadro que aí entra as considerações também que o Fernando fez, né? A gente tem que atuar, né, contra a corrente, né? Sim. Aquela posição contra-hegemônica. Eu estou aqui me ardendo em curiosidade sobre a sua reflexão em relação à religião, a influência que a fé teve lá e, eventualmente, que move as críticas a ele. Tá ok. Deixo, então, a questão da contribuição teórica e... Daqui a pouco a gente volta a ela. Tá bom. Então, veja, essa questão da acusação a Paulo Freire
ela é até mais antiga, né? Em 1982, eu tinha uma ex-aluna que tinha feito mestrado e doutorado comigo e que começou um doutorado na Alemanha, depois veio e completou o doutorado aqui e voltou para a Alemanha para fazer um pós-doutorado, né? E aí ela me disse que estava havendo lá um problema, porque o Dom Vicente Scherer, cardeal arcebispo de Porto Alegre, que era daquela linha conservadora, né, tanto fora, contrário à teologia da libertação, tinha feito críticas a Paulo Freire, né, e chamando de diagnóstico, alguma coisa assim. E aí ela, então, entrou em contato comigo, pedindo se eu poderia escrever algum artigo para contrapor a isso, né? E aí foram publicados 2 breves artigos, Auseinandersetzung unter Christen, controvérsias entre cristãos, no Public Forum número 7, de 11 de abril de 1982. E o outro, chamado Paulo Freire, Cristão ou Agnóstico, na revista Fórum, volume 56, também de 1952. Então, nesse primeiro, Controvérsias entre Cristãos, eu mostrava essa controvérsia que existia entre a posição conservadora da Igreja, né, que Dom Vicente Chaves representava, e a visão progressista da teologia da libertação e tal. Né? E no outro, Paulo Freire, Cristão ou Agnóstico, eu mostrava justamente que Paulo Freire não tinha nada de agnóstico, era cristão, né? Puro. Pleno, puro. Né? E isto, depois, num certo momento, o próprio Paulo Freire, eu analisei isso com alguns cuidados também, né, para não fazer avaliações improcedentes, e, inclusive, a relação de Paulo Freire com o marxismo, que sempre é alguma coisa que volta. Então, eu, no meu livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil, na parte que eu trato de Paulo Freire, que vai da página 319 até 336, eu mostro que até Educação como Prática da Liberdade nem se menciona nenhum autor marxista, né? A base são ou os analistas brasileiros, né, inclusive aqueles conservadores, né, como Gilberto Freire, Oliveira Viana, que inclusive era ligado ao grupo lá próximo do integralismo, né? E agora, em Pedagogia do Oprimido, que aí já é escrito no Chile, aí abundam referências a autores marxistas, né? Que é em maior número até do que os outros. Mas isso não significa que ele estava assumindo o marxismo, aí se trata apenas de contribuições teóricas que ele incorpora, né? Como é próprio da teologia da libertação. A teologia da libertação, ela entende que o materialismo dialético, que é a doutrina, é incompatível com a religião, incompatível com a doutrina da Igreja. Mas o materialismo histórico, que é a ciência, não é incompatível, porque a ciência mostra a realidade, explica como funciona a realidade. O materialismo histórico mostra como funciona a sociedade humana, né, na história, e mostra como é que funciona o capitalismo. Então, isso é análise científica que os cristãos devem absorver, né, para, inclusive, cumprir seu papel de cristãos de luta contra a injustiça, contra as desigualdades e tudo mais. Né? Então, é nesse espírito que
Paulo Freire assimila as contribuições. E numa conversa que nós tivemos na casa dele, uns meses antes dele falecer, em 1996, né, que o Adriano Nogueira me convidou para ir até a casa do Paulo Freire e termos uma conversa. Né? Ele, de vez em quando, ele fazia isso com o Paulo Freire. Né? Ia para... se reunia e começava uma conversa. Então, nós fizemos essa conversa, que eu publiquei no livro Interlocuções Pedagógicas, subtítulo é Conversas com Paulo Freire e Adriano Nogueira e 30 entrevistas sobre educação. Então, o primeiro texto é esse nosso diálogo. E depois eu termino o livro, 21ª entrevista, com também Paulo Freire em destaque. Foi uma outra entrevista que eu tinha dado para uma revista, a revista Neo Mundo, que era para comemorar um aniversário do livro Pedagogia do Oprimido. E nessa nossa conversa na casa dele, houve um momento em que eu introduzi a questão relativa a como refletir criticamente sobre o atual capitalismo. Né? E aí Paulo enunciou a seguinte resposta: isso que tu dizes me desafia, Dorival. Veja que interessante. Perguntaram-me recentemente num debate: Paulo, tu te definirias como sendo marxista? E eu comentava: eu lhes digo que, por respeito a Marx, eu não me defino marxista. Um teórico que aceite algum a priori da história ou na história não é marxista. Igualmente, se eu aceito Deus como a priori e não admito ouvir perguntas e questões sobre como é este Deus, como ele age, ele é homem, é mulher ou é um fluido, ele mora aqui ou acolá, se eu não souber explicar isso historicamente, eu não estarei sendo marxista. Mesmo sobre a natureza do homem, ela não existe como a priori, ou seja, eu sou homem porque me fiz e ainda me faço homem. E não existe algo no meu ser homem que se constitui fora da história. Nós nos fazemos homens e mulheres por meio da experiência. Agora, reflitam comigo, meus amigos. Penso que isto, de não aceitar a priori, não significa que eu desvalorize a contribuição de Marx. Ele não é apenas moda, justamente porque é a análise dele que me permite desmontar criticamente essa concepção neoliberal que está aí na pós-modernidade. Algo disso eu tenho experimentado em minha trajetória. Conheço intelectuais que me criticaram nos anos de 1970, dizendo: Paulo Freire não cita Marx explicitamente e, portanto, não tem a visão marxista da luta de classes. Hoje, década de 1990, vejo alguns desses mesmos intelectuais comodamente adaptados ao pragmatismo realista dos neoliberais e, a partir dali, me criticam dizendo: Paulo Freire é um retrógrado, ele ainda se vale de categorias marxistas superadas. E eu concluo, então, eis aí o depoimento de um intelectual admiravelmente coerente, crítico e transparente. Muito interessante, e muito interessante também essa ideia, um pouco que as ideias têm uma certa espiralidade que vão e voltam, e muitas vezes a coerência parece se transmutar, né? Então, na verdade, Sim. temos uma limitação de tempo, como vocês já sabem, e sempre dá aquela sensação de que precisamos falar mais para dar conta de todos os desafios. Vou deixar um pouco a questão da fama internacional, do impacto internacional dele,
por uma outra oportunidade, porque a gente tem que ir encerrando. Então, eu só perguntaria ao Fernando qual é a sua... Quando você pensa, então, Paulo Freire e pensa que nossos espectadores sabem, então, um pouco sobre ele, no seu centenário, qual a sua mensagem que você gostaria de deixar para ele? Você está sem som, Fernando. Leão, eu acho bastante curioso que nós tenhamos chegado nessa efeméride, né, do centenário do Paulo Freire, que por si só merecem celebrações, como essa programação que a TV Cultura tem organizado, mas é curioso que o centenário dele aconteça justamente no momento dos grandes achaques à educação que esse país já testemunhou, já viveu. Então, a figura do Paulo Freire, o pensamento do Paulo Freire, e nessa minha afirmação não tem da necessidade que nós temos da obra de Paulo Freire, nessa afirmação não tem nenhum pedido de unanimidade, evidentemente. O próprio Paulo Freire acho que ficaria muito grato, né, de conhecer os debates e as críticas à sua própria teoria. Mas eu entendo que a crucialidade dessa celebração se dá por esse momento do achaque à educação e também, eu insisto, pelo contexto que nós estamos vivendo, da crise sanitária que está ampliando de maneira brutal as desigualdades nesse país. Paulo Freire é indispensável quando nós queremos pensar a educação ou sua agência principal, a escola, quando nós queremos que ela se coloque ao lado dos movimentos sociais que, por sua luta, por sua resistência, têm sido capazes, nesse momento, de conferir uma visibilidade, talvez também inédita, a grupos sociais que sempre estiveram, e aí vou usar um termo bem freiriano, relegados à cultura do silêncio. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado, Fernando. Professor Bermeval, qual o legado que o senhor gostaria de destacar para esses espectadores que nasceram e cresceram, às vezes quando ele estava no exílio, às vezes quando ele já tinha se aposentado, digamos assim, da vida política como secretário de Educação? Sim. Então, vejam, a fama internacional do Paulo Freire decorre basicamente da pedagogia do oprimido, né? Do trabalho, da obra Pedagogia do Oprimido, que foi traduzida em diversas línguas, né? E essa obra, né, ela foi estruturada em 4 capítulos, né, sem títulos. Entretanto, cada capítulo tem no frontispício um breve sumário indicando o conteúdo correspondente. E aí eu menciono os vários capítulos, mas como isso ficaria para uma outra oportunidade, eu só gostaria de registrar, à guisa de mensagem final, o 4º capítulo, no qual ele contrapõe as teorias da ação antidialógica e dialógica, de acordo com o seguinte roteiro: a antidialogicidade e a dialogicidade como matrizes de teorias de ação cultural antagônicas. A primeira serve à opressão e a segunda à libertação. A teoria da ação antidialógica e suas características: conquista, divisão, manipulação, invasão cultural. E terceiro ponto, a teoria da ação dialógica e suas características: colaboração, união, organização, síntese cultural. Então, nós estamos, como o Fernando lembrava, né, no momento em que
a antidialogicidade prevalece, né? Nosso país, de modo especial, né, seguia por esses princípios aí, né, servindo à opressão, né? A conquista, a divisão, a manipulação, né, a invasão cultural, a negação da ciência, né, esse negacionismo que aí caracteriza o atual governo, né? E então a teoria do Paulo Freire se apresenta aí como uma teoria contra-hegemônica, que é uma das que atuam alimentando a resistência à opressão, a resistência ao autoritarismo, a resistência a essa organização baseada nas mentiras, né? É um governo que se elegeu utilizando como estratégia eleitoral a mentira e depois erigiu a mentira como tática de governo, né? E é com base nisto que ele procura se manter e pretende se reeleger, né? Então, o ano que vem vai ser um ano complicado, porque as mentiras irão circular amplamente aí nas redes sociais, né? E há muitos que acreditam, acolhem essas mentiras como se fossem verdades, né? Então, eu acho que o centenário do nascimento de Paulo Freire é um momento propício para nós nos recordarmos, né, desta necessária luta, né, dos oprimidos contra a opressão e pela instauração de uma sociedade, né, em que a desigualdade, as injustiças, né, a exploração, a opressão sejam superadas. É isso. Muito obrigado, professor Dermeval Saviani, professor Fernando Frostengarten, por esse encontro virtual. Quem sabe, em breve poderá ser pessoal, ao final dessa pandemia. E, mais uma vez, obrigado pela contribuição para a discussão sobre o centenário do educador Paulo Freire, patrono da educação brasileira, neste ano, aqui na TV Cultura. Muito obrigado e até a próxima.